Fala aí, pessoal. Então, dando continuidade aí nossa série de vídeo sobre direito penal e também, não sei se todos sabem, mas eu tenho um canal no YouTube no qual eu coloco assuntos do direito, temas do direito, e comecei com a intenção de criar o canal e compartilhar parte dos meus resumos e parte do meu conhecimento. E agora, além de direito penal e processual penal, tem também vídeo no canal de direito administrativo, e também eu senti também de falar um pouco de direito consumidor e outras áreas do direito ao qual eu tenho mais assimilidade. E porque o direito é bastante amplo. Claro, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, o que eu souber, eu vou compartilhar. Melhor dizer, um pouco que eu souber, eu vou compartilhar com vocês. E no vídeo de hoje, pretendo não ser muito longo, a gente vai falar sobre a questão da ilicitude, ou seja, a antijuricidade. Na semana retrasada falamos, tivemos aí o primeiro vídeo de teoria do crime. Hoje nós teremos o segundo vídeo, que falamos na semana passada, retrasada, sobre a questão da aplicação da lei penal, do fato típico, se eu não me engano. Falamos sobre a conduta, e hoje nós iremos falar sobre a licitude, e pretendo no próximo vídeo, dependendo, o, o tempo, falar sobre a culpabilidade e assim por diante. Eu acredito que para falar sobre a teoria do crime no geral, precisar de mais 3 ou 4 vídeos, ou 2. Mas enfim, vamos adiante. O que é licitude ou antijuricidade? Nada mais é do que a ofensa da conduta típica ao ordenamento jurídico. Ou seja, é quando o agente delituoso, criminoso, ele viola uma conduta típica, sendo considerado elemento essencial para a caracterização de um crime, ou melhor dizendo, do crime. E vale ressaltar que algumas dessas condutas, apesar de serem típicas, elas não caracterizam crimes. Por quê? Porque elas estão acobertadas, ou elas, melhor dizendo, elas estão amparadas por excludente de antijuricidade ou de ilicitude, que exclui o crime. E aí nós temos 4 hipóteses que exclui o crime, que é o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Está lá no artigo 23 do Código Penal Brasileiro. E é muito comum, né, a legítima defesa, mas as outras hipóteses, né, algumas pessoas nem sequer sabem que existe. Eu mesmo, portanto, antes de ter conhecimento, para mim só existia a legítima defesa. Eu sei que sempre ouvia, né? Até na época que estudava para concursos militares, e alguns professores até mencionava a questão da legítima defesa, que a pessoa que comete o crime em legítima defesa, ela não responde, entendeu? E não sabia do estado da necessidade, do estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Mas o estado de necessidade nada mais é do que uma situação de perigo atual de determinado bem, e claro que cuja preservação depende do sacrifício inevitável de outro bem, ou seja, são colisões de bens protegidos de igual valor ou de valor inferior. No caso aí entra a teoria unitária. O que podemos dizer assim? Aí tem os seus requisitos. Um perigo atual. Perigo atual. Um exemplo bem claro. Tá alguém ali numa situação de necessidade,
Um exemplo bem simples. Deve ter uns 3, 4 anos atrás, o batalhão, se eu não me engano, de choque, ou batalhão de ações com cães, eles estavam transitando pela Via Lagos, em direção a Arraial do Cabo, e quando chegou num trecho ali entre Saquarema e Araruama, se não me falha a memória, após ali o Graal, eles depararam com uma situação de necessidade, ao qual um cachorro da raça Pitbull estava atacando uma criança, um adolescente, se não me engano, até a vítima foi a óbito, infelizmente, ficou muitos dias internada no hospital. E aí eles tiveram que efetuar disparo no cachorro para poder conter ali aquela situação, aquele perigo atual. Claro que tem discussões como o direito, né, existem exceções. Muitos poderiam dizer que foi um exercício, um estrito cumprimento do dever legal também. Pode ser que caberia, né? Na hipótese, na situação, um caso concreto. Mas se caso fosse um cidadão qualquer, eu estou usando esse exemplo do policial, da polícia, é que vem em mente agora. Mas se fosse um cidadão comum, nessa situação, ele poderia, né, agir desse modo, ou seja, bater no cachorro, ou até mesmo a ponto de matar o cachorro, e ele seria amparado pelo excludente de ilicitude ou antijuricidade, um perigo ali atual. E tem também a questão da situação de perigo não causada voluntariamente pelo agente. Tem perigos, claro que entrando nessa parte, é causada pela própria pessoa, dizendo assim, a pessoa, um outro exemplo, a pessoa está ali na praia e aí pega e tem várias pessoas. Para a teoria do direito penal, vamos supor, então uma pessoa mais idosa, vamos dizer assim, de idade mais avançada, e outra de idade menos inferior. Para o direito penal, e para alguns doutrinadores, eles aconselham, eles falam, eles defendem que salva a pessoa de idade menos mais nova, num caso de uma situação de necessidade e até mesmo em questão de afogamento, o guarda-vida eles fazem um procedimento que eles precisam meio que apagar a vítima do afogamento para que não venha acontecer da vítima se desesperar, perdão, e até mesmo podendo levar a ele a um afogamento. Então, esse caso, nessa situação de perigo não causada voluntariamente pelo agente, são perigos, podemos dizer também que causados por, assim, a pessoa não estava esperando, ela não teve uma culpa, né? Que não é culpa, né? Mas assim, ela não foi ela que deu causa ao perigo. Mas tem situações que as pessoas dão causa. Por exemplo, tá numa praia, conforme eu falei, tá a placa lá, não avance. E a pessoa vai e avança. É o risco de afogamento, inapropriado para proibido, inapropriada para banhos. E às vezes as pessoas avançam, né? Desobedecem. Mas não é sobre desobediência que eu irei falar agora. Voltando aqui para o estado de necessidade, a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, inevitabilidade do comportamento lesivo. Ou seja, no estado de necessidade, né, inexiste o dever legal de enfrentar o perigo. Claro que a gente não pode se passar por herói, mas em casos
estado de necessidade, se a pessoa vier a cometer crimes, por exemplo, o bombeiro que tem que apagar a vítima, e nisso que apaga, a vítima não volta ou vai a óbito. Foi por um estado de necessidade que ele teve que fazer os procedimentos, mas eu estou usando esse exemplo. Mas existem outros exemplos, como eu usei do cachorro, tem vários outros exemplos de estado de necessidade. E tem também, dentro do estado de necessidade, vale lembrar, tem o estado de necessidade putativo. Nada mais é do que quando o agente ele tem uma falsa imaginação, ou seja, a pessoa ele imagina uma situação de perigo, que claro que é evidente, que caracteriza o estado de necessidade, mas de fato não acontece ou não aconteceu. E aí, lembrando que se o erro for excusável, exclui o dolo e a culpa. Mas se for inexcusável, o agente, a pessoa que comete o crime, ele responde pelo crime culposo, claro que se houver previsão, porque mais à frente nós iremos falar que tem crimes que admitem a forma culposa, mas tem crime que não admite. Tem crime que admite a forma dolosa e não a culposa, tem crime que admite as duas hipóteses. Para não ficar muito longo, vamos adiante. A legítima defesa. Tema que quase todo mundo conhece, né? Que no nosso dia a dia a gente... porque ajuda em legítima defesa. A legítima defesa, assim como o estado de necessidade, exclui também a ilicitude. E a legítima defesa nada mais é de quando alguém usa moderadamente dos meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, ou seja, atual que está acontecendo e iminente que está prestes a acontecer, a seu direito ou ao direito de outro. Da mesma forma é o estado de necessidade. Estado de necessidade, se a pessoa comete o crime em estado de necessidade, seja para você, do direito seu ou de outras pessoas, ela não responde por crime. Mas indo para legítima defesa, e aí tem agressão injusta, por exemplo, perdão, desculpa aí pessoal, porque o suporte não está muito legal, aí caiu aqui. Uma agressão injusta, por exemplo, eu tô sofrendo uma agressão e a pessoa chega, me defere soco e eu logo tenho que me defender, um soco também, não eu, mas com qualquer outra pessoa. E aí tem quando fala, né, dos meios moderados, é que um exemplo, se alguém está cometendo um crime ou uma agressão, a pessoa está com uma faca, a pessoa que vier com uma arma, ele não poderá alegar legítima defesa porque ele não está usando dos meios moderados. De que tem doutrinadores que acham que mas a faca, né, é considerada arma branca, mas vi que a diferença, né, de uma arma de fogo para uma faca. Um outro exemplo, a pessoa está com um porrete e aí eu venho com a faca. Isso não é usado os meios moderados. No caso, quando fala de usar dos meios moderados para repelir uma injusta agressão atual e iminente, é que tem que ser na mesma proporção, na mesma proporcionalidade. O que é uma agressão injusta? A agressão injusta nada mais é do que uma conduta que é considerada como crime. É qualquer lesão. Você chegou, alguém desferiu um golpe de soco, isso é uma lesão. A pessoa pode responder por lesão corporal. E atualidade ou iminência da agressão, ou seja, a agressão seja ali atual ou iminente. E claro que a legítima defesa, ela entende, no caso, conforme falamos um poucos minutos atrás, não é somente
para aquela pessoa, mas para outras pessoas também, se caso estiver presenciando ali uma situação, uma agressão, e você vier a, a, a cometer um crime, você pode alegar a legítima defesa. Porque a legítima defesa é para o direito próprio ou o direito alheio, e usando dos meios necessários e com uso moderado. Não pode se exceder. É muito comum as pessoas falarem, às vezes discussão, até mesmo em intervenção, a ação do Estado, conforme mesmo na operação do dia 28 de outubro, lá no Complexo do Alemão e da Penha, as pessoas falando que o Estado não usou de forma, agiu, se teve exceção, né? O Estado se excedeu em algum momento pelo número de mortos, mas eu não estou acompanhando o caso, mas é só para você entender que tem que usar dos meios moderados, e porque a situação do Estado, né, entra-se a questão do estrito cumprimento do dever legal, que nós vamos falar mais adiante. E aí, dentro da legítima defesa, em 2019, foi inserido o parágrafo único no artigo 15 do Código Penal, do pacote anticrime, que diz que o agente de segurança pública repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ou seja, ele inseriu isso não estava inserido. E aí, até para poder amparar, né, os agentes de segurança pública. E ao novo parágrafo único, né, apenas deixou expresso uma hipótese que já era considerada legítima defesa. Já era considerada legítima defesa, perdão, mas até então não estava ali na lei por escrito. Que muitos processos de agente de segurança pública sobre esse fato de questão de legítima defesa, de se estava ou não amparado pela legítima defesa. E aí tem a legítima defesa putativa, assim como o estado de necessidade putativa, é quando o agente ele tem uma falsa imaginação. Ou seja, ele acha que está acontecendo uma agressão, sendo que não está acontecendo uma agressão, ok? E aí também dentro da legítima defesa putativa, claro que se o erro for excusável, exclui-se o dolo e culpa. Se for inexcusável, assim como no estado de necessidade putativa, o criminoso, o agente delituoso, ele pode ser condenado, pode responder por crime culposo, claro que se houver previsão. E aí temos também, né, a questão da legítima defesa sucessiva, que ela ocorre quando o próprio agressor ela se defende do excesso praticado em legítima defesa. Claro que se houver excesso, permite-se a legítima defesa sucessiva, ou seja, um exemplo, uma pessoa está com uma faca e a outra com uma arma. Nesse caso, permite-se que a outra pessoa, se caso tiver a oportunidade, ela poderá também ter uma arma em seu poder para poder se defender. Não que isso seja tô incitando a violência, mas é só para vocês entenderem basicamente sobre esse mecanismo. A legítima defesa subjetiva é quando o agente ele comete um excesso na sua reação por meio de um erro excusável, ou seja, um excesso acidental. Pode acontecer também de, no caso do agente, ele se exceder e por um excesso, por um acidente, não que era a intenção dele de se exceder, de ter o excesso em sua reação, mas a situação em si acabou levando para esse lado. E aí tem também
a questão da legítima defesa pré-ordenada, que são a doutrina considera como os ofendículos, que também são parâmetros da legítima defesa. Os ofendículos nada mais é do que são os instrumentos que são utilizados de forma proposital e moderadamente para a proteção de bens jurídicos. É muito comum em patrimônios, né? Em questão da cerca elétricas em cima do muro, aqueles cacos de vidro que as pessoas colocam, entre outras coisas. Isso são os ofendículos, que são os obstáculos que são colocados, né, de forma proposital, e tem que ser moderado, não pode ser ter excesso para a questão da para proteger o bem jurídico, nesse caso o patrimônio. E aí entramos na questão agora do estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal também exclui um excludente, de antijuridicidade ou de ilicitude, em que o agente pratica o fato em razão do exercício de uma obrigação imposta pela lei. Aí nesse caso entra o policial, aí entra a questão do bombeiro, os agentes de segurança pública, o médico, em certos casos, às vezes comete o crime, mas está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, o agente, além de cumprir seu dever legal, deverá agir com proporcionalidade e razoabilidade. Um exemplo, no caso, é o médico que comete aborto ali na gestante por conta do feto encefálico. A lei até ela ampara isso, mas tem discussões, e aí ele está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. E aí, por último, não menos importante, que já está longo no nosso vídeo, exercício regular do direito. Ou seja, quem exerce regularmente o direito não pode ser punido pela prática de infração penal. Exemplos são as lesões corporais ocorridas dentro da prática de algum esporte, né? Capoeira, judô, jiu-jitsu, taekwondo, e isso é considerado assim, um exercício regular do direito. Eu até falei no estrito cumprimento legal do caso do médico, mas no caso do médico entra nessa situação de exercício regular do direito, perdão, tá? E essas condutas devem ser utilizadas com moderação e nos termos autorizados pela legislação. No caso do estrito cumprimento do dever legal, entra a situação no caso do policial, que ele, numa intervenção ali, ele tem que usar a proporcionalidade e a razoabilidade. Vamos por um exemplo do policial. Estou falando um pouco rápido por conta do tempo. O policial está numa situação, numa perseguição, e aí ele dá ordem de parada, um veículo, né? E o veículo não para, ele efetua o disparo de admoestação, que é o disparo para o alto. O veículo não para, e aí ele efetua o disparo em direção ao veículo. Ele está amparado pelo estrito do cumprimento do dever legal. Claro que todos os casos de perícia, toda a situação que devem ser analisados. E o exercício regular do direito é que a pessoa também que cometer, no caso, numa partida de futebol, se ocorrer uma lesão, a pessoa não pode responder, porque são condutas que são amparadas pela lei. Perdão aí, pessoal, que o suporte tá até virei o lado aqui. Então são condutas que são amparadas pela lei e que devem ser utilizadas de forma moderada e nos termos autorizados pela legislação. E aí, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, comenta e siga lá o canal. Ficou muito extenso, mas espero que tenha ajudado de alguma forma a trazer conhecimento para vocês.